Vou te apresentar os 5 níveis que todo mundo precisa passar para extrair o melhor resultado e construir sites de nível elite aqui dentro do Cloud Code. Bom, e se em algum momento você ficou preso em sites como esse, que sempre parece uma identidade visual muito genérica, provavelmente você está preso no nível 1, onde seu prompt é o seu maior limitador, porque ainda você não conseguiu visualizar como que você vai crescer nessa identidade visual e extrair o melhor resultado. Provavelmente você está aqui quando você só abre o seu Cloud Code e pede para ele criar uma landing page para você. E nesse caso, não tem framework, não tem direção de design. Você torce basicamente para que seu Cloud ele traga um resultado muito bom do que você estava imaginando na sua cabeça. E que basicamente ele saiba o que você queria e o resultado sempre vai sair ruim. Mas o mais legal é que para sair desse resultado para o próximo nível é bem simples. Basicamente você só precisa escrever prompts que sejam mais descritivos e você precisa especificar melhor o framework do seu trabalho e ter um vocabulário básico de design. Às vezes falando assim nesse primeiro card parece que você precisa aprender um monte de coisa, mas na verdade você vai perceber que é bem simples quando você for ali para o segundo nível. E simplesmente esse seu resultado no nível 1 ele fica muito ruim, porque é como eu coloquei aqui, ó, nesse sentido da armadilha. Perceba que ele não tem direção nenhuma, ele não tem dados de nada do seu site, então basicamente ele vai pegar as informações que ele viu por aí e a inteligência que o próprio Cloud Code desenvolveu durante esse tempo para conseguir construir aquele site que você pediu. E aí quando você começa a pedir, você percebe que o seu Cloud Code ele precisa de mais inteligência de design e não só as instruções que você precisa passar para ele. E é aí que a gente passa para o nível 2 de criação. Já no nível 2, você já entendeu a necessidade que o Cloud Code tem de informações de design para que ele possa pensar como um designer no momento que ele vai construir o projeto para você. E é nesse momento que você começa a utilizar as skills e os plugins para você entregar para ele o resultado que ele deseja prévio para construir o seu site. Então você chega no nível 2 quando você instala skills de design, por exemplo. Como eu já falei em vídeos anteriores que eu citei, tanto o skill front-end design quanto o UI UX Pro Max, que são skills muito boas que vai fazer com que você saia de um resultado genérico da página anterior para o próximo resultado, que são páginas que têm mais personalidade, que têm cores mais legais e já apresentam um resultado que, ainda por mais que seja genérico, ele já é melhor que o primeiro resultado. Perceba que nesse resultado anterior a gente tem basicamente um template que a inteligência artificial utiliza para criar sempre as mesmas ideias em cima das mesmas caixas de sites bem feios. E aí nesse caso, onde é que a gente vai chegar agora? A gente vai escolher a skill certa para a tarefa certa, a gente vai entender o que cada skill de design muda dentro desse processo das criações e também avaliar o resultado para que a gente possa entender como um design vai pensar em cima daquele momento ali. Então, basicamente, o Cloud ele vai começar a entender as teorias das cores, o espaçamento, a tipografia, o layout e o resultado ele vai sair de um template genérico para um site de verdade, com a inteligência que você acabou passando com as skills que você utilizou. E agora que a gente está no nível 2, basicamente eu vou escrever o meu prompt utilizando a skill do UI UX Pro Max para que ela possa melhorar tanto as categorias, quanto o CSS, quanto o layout do nosso site, para que a gente possa realmente chegar ao site do nível 2. E depois de mandar aquele prompt, a gente saiu do resultado anterior, que era aquela página branca com azul, para esse resultado aqui, onde a gente já tem outras cores, a gente tem algumas animações bem básicas que ele resolveu utilizar aqui para trazer uma animação a mais e um pouquinho mais de brilho dentro dessa página para que ele fique com a categoria melhor. Mas perceba que mesmo utilizando a skill, a gente ainda tem um resultado que ainda lembra muito a forma como a IA constrói esses sites. Então esse é o momento que a gente entende essa armadilha aqui, que basicamente é, as skills melhoram o resultado, mas você ainda não consegue mostrar ao Cloud o que você quer, o que você vê e aquilo que você deseja que seja o resultado final. E esse é o momento que você pensa, né? O que será que o Cloud poderia fazer se ele conseguisse enxergar o que realmente eu queria trazer para ele? E é o momento que a gente sai do nível 2 para o nível 3. Que tanto a ideia de utilizar os prompts crus sem ideia nenhuma, ou até mesmo utilizar a skill como base de mudança das suas coisas, não vai mudar quase nada se você não souber o direcionamento daquilo que você deseja. Pois o Cloud vai ficar o tempo todo tentando adivinhar aquilo que você deseja criar. E é o momento que você sai do nível 2 para o nível 3, que é o momento que você se torna um diretor visual para o seu Cloud Code. Basicamente, você vai parar de explicar para ele com palavras e mostrar visualmente aquilo que você deseja. O momento que você chega no nível 3 é quando você começa a tirar print dos sites que você curte, você pede para ele deixar parecido com aquilo que você tirou print, e o Cloud começa a fazer engenharia reversa daqueles estilos que você acabou de apresentar naquela conversa, desenvolvendo aquele site com ele. Já que no nível 3 nós temos 3 habilidades para dominar: buscar boas referências,
comunicar de forma específica aquilo que você gosta e deseja que seja aplicado no seu site. E o terceiro é combinar referência de vários sites diferentes, como o Pinterest, o Behance, o Dribbble e lugares que você tem encontrado coisas que você realmente gostou naquele processo de criação do que você estava fazendo. Então esse é o momento que eu vou abrir os lugares que eu desejo pesquisar referências e jogar aqui dentro do meu Cloud Code para que ele entenda para onde eu quero ir. Por exemplo, aqui ó, no Dribbble, que é um site que você pode pegar referência, também como você pode pegar aqui no Behance, ideias de identidade visual ou coisas do tipo. E também em vários outros lugares, como eu aponto aí para você, o Pinterest. Mas nesse caso nós vamos utilizar o Dribbble, que eu achei tanto esse roxo, eu achei tanto esse azul quanto esse roxo, ideias muito boas para que a gente possa sair de uma identidade visual ruim, com cara de A, para uma identidade visual que tem personalidades, cores, elementos, que vão trazer exatamente aquilo que a gente deseja quando a pessoa entrar no nosso site. Então basicamente eu vou clicar aqui e vou descer para pegar a referência que ele deixou aqui embaixo, ó, de como funciona o site dele, cada categoria, cada ideia que tem aqui, e eu vou jogar lá dentro do meu Cloud Code e apresentar para ele como diretor visual. É isso que eu desejo para o meu site, é isso que eu quero que aconteça com a identidade visual que eu tenho hoje. E basicamente nesse momento eu só precisei colocar a print que eu acabei de tirar do Dribbble, né, que é a nossa referência, para que a gente possa entregar para ele o nosso direcionamento e a ideia quando a gente deseja ir, e o prompt que basicamente explica para ele que eu quero que ele pegue os elementos, as ideias e a identidade visual e traga para recriar o nosso site. E agora que a gente tem o conhecimento do nível 1, do nível 2 e a gente acabou de chegar no nível 3, que basicamente a gente escreveu o nosso prompt direcionando para aquela ideia do que a gente deseja, a gente chegou a esse resultado aqui, ó, que ele trouxe pra gente uma identidade visual completamente diferente. Anteriormente, no nível 1, a gente estava com esse resultado aqui, branco com azul, uma ideia muito simples, com muita cara de IA, e a gente saiu para esse resultado aqui, que já parece um site muito mais profissional, que ele já traz animação, que ele já traz muito mais elemento, que traz uma riqueza maior para o nosso site. Onde uma pessoa que chegar aqui vai ver que esse site foi criado com muito esmero, com muita atenção, que já chega no nível de um site elite, do que você busca quando você vai criar aquela ideia junto à sua inteligência artificial. Então o nível 3, ele é que tem a recompensa maior dentre esses outros que a gente acabou de passar, porque você sai de uma pessoa que só escreve um textinho e traz um resultado mais ou menos para chegar a esse resultado aqui que você acabou de ver, que é muito bom. Mas o que a gente acaba entendendo? A gente copiou o resultado de uma pessoa para o nosso. E a gente não deseja isso, a gente não deseja ser um copião. A gente deseja ser uma pessoa que tem personalidade e a gente vai trazer personalidade dentro dos próximos níveis. Mas o grande problema do nível 3 é que você pode ficar na armadilha aqui, que basicamente é a print, ela vai mostrar somente a aparência daquela ideia. Ela não vai trazer o código que tem por trás do funcionamento daquele site. Então o Cloud, ele vai interpretar aquela ideia visual que você entregou, mas nem sempre ele vai conseguir trazer o resultado fiel daquela ideia, porque faltou o código. E aí é o momento que você vai desbloquear o nível 4 da construção de sites de elite, que é onde você começa a pensar sobre componentes de verdade, como que você consegue trazer componentes bons, reais, que não precise de uma print, que você consiga trazer aquele código e transformar aquela ideia do site que você estava fazendo. No nível 4 é o momento que você começa a clonar ideias de outras pessoas que basicamente não seja só a identidade visual. Aí você pode me dizer, poxa Júnior, mas essa ideia de roubar alguma coisa não seria negativa, mas na verdade eu vou te trazer referências de lugares que os profissionais abastecem com ideias que você pode roubar, que você pode utilizar para dentro do seu projeto sem problema nenhum. O primeiro deles é o CodePen, onde a galera começa a deixar o trabalho aqui e você consegue abrir o trabalho do pessoal e jogar para dentro do seu projeto. E o segundo, que provavelmente vai ser muito mais útil para você, e o segundo site é esse daqui, que tem milhares de opções de tudo que você possa imaginar para você colocar dentro do seu site. Home, Hero, botão, cards, descrição, tudo que você imaginar você vai ter disponível aqui no menu lateral. Basta você saber buscar aquilo que você está desejando, combinar com a ideia do que você deseja dentro do seu site. Para dentro do nosso site eu selecionei duas coisas que eu acho que vai ficar muito legal e vai integrar com a identidade visual que a gente já tem. Mas lembre, você pode pegar esse código aqui, jogar dentro do seu Cloud Code e pedir para personalizar com a identidade visual que você acabou de criar. Então não tem nenhum problema. Você está pegando a referência aqui e transformando para aquilo que você deseja que funcione dentro do seu site. Então os dois que eu selecionei foi esse daqui. Esse primeiro, que basicamente seria aquelas empresas que eu trabalharia em conjunto, né? Ou depoimentos que fica nesse formato de carrossel, passando para o lado com animação bem legal.
E o segundo seria um botão que ele já traz um charme a mais para o nosso site, trazendo mais animação, mais elementos, e que no fim esses elementos vão trazer muito mais qualidade visual para nosso site, para que as pessoas possam visualizar como se fosse uma ideia que esse site não foi criado com IA. E é o momento que a gente chega no nível 4 aqui da elite de criação de sites, utilizando o Cloud Code. E para utilizar isso aqui é bem simples, eu preciso vir aqui, copy prompt, vou botar aqui marcado o Cloud Code, que é o que eu estou utilizando, e vou copiar esse prompt aqui. Ele vai pedir para eu fazer o login com minha conta, para que eu possa realmente está fazendo isso aqui, do mesmo jeito que você vai precisar ir, e é isso. Agora que eu já copiei o meu prompt, basta eu vir aqui no meu Cloud Code, jogar o prompt e colocar, use esse código para os nossos botões. Então ele simplesmente vai pegar aquela ideia que a gente acabou de resgatar naquele site e aplicar na referência que a gente acabou de criar. Então a gente tem um botão que tem uma animação passeando por ele, que é um botão azul, para dentro da nossa identidade visual, que também já é azul. E é como eu já falei para você, se você quisesse trocar a cor tranquilamente, você podia falar aqui no chat e fazer qualquer coisa que você quisesse de atualização dentro dessa identidade visual. E nesse momento que você chega no nível 4 aqui, que seria a ideia de você clonar ideias de outras pessoas para trazer a referência para o seu site, tem 3 habilidades que seria primordial você conseguir começar a entender e visualizar o que está acontecendo. A primeira delas é ler e entender o código-fonte. Ah, mas pode ser muito difícil para você entender, porque é um monte de coisa que você não está acostumado a fazer. Então, o que eu te indico? Se você ainda não entende esse processo, pede para sua IA fazer, pede para sua IA te explicar. Então você joga o código e pergunta para ele, o que está acontecendo aqui? E aí basicamente a sua IA vai ser o seu melhor professor, porque você sempre vai ter alguém para responder as perguntas que você ainda não consegue entender. E bem simples, se você quiser, do mesmo jeito que eu aprendo, eu sempre peço a resposta em HTML para que seja visual. Então eu aprendo mais vendo do que lendo. Porque se às vezes ele mandar um arquivo grandão de texto para você, é óbvio que às vezes você não vai conseguir parar e ler tudo. Então em HTML ele separa por categorias e você começa a aprender de uma forma mais dinâmica e gamificada. A segunda ideia que você precisa aprender é identificar quais técnicas geram aqueles efeitos que você pediu. Então, basicamente, um hover ou alguma coisa desse tipo, uma animação, e ele vai começar a te explicar cada coisa, porque aí você começa a evoluir entendendo o processo do que você está criando. E você passa a entender que aqueles resultados que você criou não foi sorte, realmente foi do trabalho que você teve de aprender cada elemento que você estava colocando dentro da sua página. Então, caso você precise replicar com um nível Master de Elite aqui, já no nível 4 de criação de site, você já entendeu todo esse processo de criação. E como eu falei para você, é adaptar os padrões que você está clonando para o design. E essa seria a terceira habilidade para você aprender dentro do nível 4. Não basta você pegar e jogar dentro do seu site. Entenda que a inteligência artificial está ao seu favor para que você possa construir coisas junto a ela. Então, se é a identidade visual daquele botão para trocar, você troca uma cor, um efeito, peça para ela trazer ideias diferentes a partir daquela referência que você mandou também. Dessa forma, você começa a construir coisas em cima de coisas que ainda seriam construídas. Então, imagine isso como se fosse uma bola de neve, né? Lá no comecinho, você estava simplesmente dependente de um texto para criar tudo. No segundo momento, você tinha dependência das skills. No terceiro momento, você tinha dependência da referência que você mandou. Na quarta, você já começou a ter várias habilidades dentro da sua cabeça e do seu repertório para que você possa construir coisas novas que você nem mesmo ainda sabe construir. Porque você entregou para ela o que você desejava e pediu variações daquelas ideias. E você começa a dominar todas essas habilidades que a gente tem aqui como referência do clonador. E o resultado que a nossa inteligência artificial trouxe, depois de mudar os botões, foi esse aqui. Se liga como a página ficou completamente diferente. Olhe como os botões trouxeram muito mais charme para a nossa página. Ela tem uma ideia agora muito mais premium. Olha o resultado de como era antes essa página, ó. Bem simples, feia, sem sentido algum, muito cara de ar, e a gente saiu para esse resultado aqui no nível 4. Olha a diferença do lugar que a gente saiu do nível 1 para o nível 4, com 4 passos que, se você for ver, são bem simples. Basta você entender todo o processo do que você está fazendo, e é como eu falei para você, lembre-se, aprenda aquilo que a inteligência artificial está fazendo junto a você. De nada adianta se você construir e você virar um dependente dessa inteligência artificial sem entender o que está acontecendo. É necessário que você entenda o que está acontecendo para que você possa replicar 1, 2, 3, 4 vezes
pois o processo vai ficar guardado dentro da sua cabeça e não só na memória do seu Cloud Code. E agora é o momento que a gente chega no nível 5, Web Design de Elite, né? É o momento que você já sabe onde você quer chegar e você também já consegue apresentar para o Cloud Code onde você deseja chegar. E o momento que você está aqui é quando você já faz ajustes no processo final do seu resultado, como por exemplo, a gente voltar aqui para o nosso site, agora que eu já fiz as alterações dos botões, também coloquei aquela animação que eu queria da barrinha. A gente acaba percebendo que tem algumas coisas que estão quebradas, como esse espaçamento que está aqui, essa imagem que não está movendo porque não tem nada, e várias outras coisas que a gente poderia estar mexendo aqui para chegar no resultado final, como eu pontuei aqui, de ter o refinamento máximo daquilo que a gente deseja. Além disso, a gente precisa aprender a garimpar os componentes com maior qualidade, né? Então, nem tudo que está ali é bonito, a gente precisa colocar no nosso site. Além disso, eu já preciso visualizar e entender que necessariamente eu vou guiar o Cloud até o resultado final. Se ele me entregou um resultado ruim, foi porque eu não consegui entregar para ele aquilo que ele desejava. O problema não está na inteligência artificial. O problema está na forma como eu apresentei a ideia para ele. Eu errei em algum desses 5 passos, desses 5 níveis que eu acabei de citar aqui. E as habilidades que a gente precisa dominar agora no nível 5, que é do Web Design de Elite, é já avaliar os códigos antes de integrar na minha página, para que eu não coloque uma coisa que não faça sentido ou quebre o meu site. Eu já preciso entender configurações via MCP para que eu possa colocar um Figma ou qualquer outra ferramenta que você tenha afinidade de conseguir atravessar a sua identidade visual, o mapa da sua marca e coisas que auxiliem a você crescer aqui na forma como você está criando os seus sites como Web Design de Elite. Além disso, eu preciso aprender a organizar esses assets que eu estou colocando ali, seja as categorias, seja os botões, seja as animações, para que eu não fique jogando só código em cima de código. Eu crio uma pasta, eu crio um bloco de notas, eu coloco o código separado com cada título, para que eu fique organizado o máximo possível. E caso eu precise fazer qualquer alteração, eu sei onde está cada arquivo, sem que eu faça o meu Cloud Code delirar de um monte de mensagem, um monte de token, um monte de código, e vai chegar um momento que ele nem lembra o que eu falei anteriormente. Então as minhas pastas, os meus assets, eles precisam estar organizados o máximo possível para que o meu trabalho ele tenha um workflow muito bom. Ele funcione de uma forma como um Web Design de Elite. Você não deseja entrar em um site para organizar, fazer uma atualização e tá tudo bagunçado. Então a organização vai ser um passo primordial para que você domine essa habilidade aqui nesse momento. E você chegou agora no nível 5. Então perceba que cada passo você tinha uma habilidade para dominar e também você tinha uma grande armadilha, né? Nesse caso do nível 5, a grande armadilha é você transformar o seu site em um site que ele é Frankenstein, né? Ele tem um pedaço de uma identidade visual que você encontrou no Pinterest, ele tem a fonte de um site que você encontrou em um outro lugar, ele tem a categoria de uma coisa que você achou em uma outra condição, e aí você acaba criando um site que ele tem várias peças visuais legais, mas quando encaixadas, elas ficam completamente feias e fora daquela ideia que você precisa colocar. Como, por exemplo, ó, aqui nesse site que a gente construiu juntos, que é essa ideia do Cloud Code, né, que seria um curso que eu estaria desenvolvendo, um software junto com vocês para essa página aqui. Se eu colocasse, por exemplo, aqui um background que fosse um carro, que fosse um samurai, ou qualquer coisa que não tenha nada a ver com inteligência artificial, não faria sentido nenhum. Então, o tempo todo eu preciso imaginar como esses componentes eles vão se organizar dentro da página, para que ela fique mais bonita, mais organizada, com mais personalidade, e que tudo se encaixe no ponto final, onde cada atualização foi um passo legal para que a gente chegasse a um site que faça sentido para quem está do outro lado navegando. Então veja que interessante, quando a gente estava lá no nível 1, a gente criou esse site aqui, ó, muito feio, com cara de ar, vários elementos que não tinham personalidade, mas depois foi adicionado animação, depois a gente trocou para uma cor laranja que também não fazia muito sentido aqui, um bloco de texto que seria um depoimento que também fica muito feio, e a gente chegou a esse resultado que basicamente qualquer web designer poderia fazer esse trabalho aqui em 3, 5 dias até mesmo para chegar a um resultado, porque criar várias animações dentro dos blocos aqui e chegar a esse resultado não é fácil. E aí a gente conseguiu chegar a isso em algumas horinhas de trabalho, em alguns minutos, a depender de como funciona o seu workflow. Então, se você gostou desse vídeo aqui e você conseguiu aprender alguma coisa, já deixa um comentário aqui do que você aprendeu. Se você quiser continuar aprendendo junto a mim os próximos passos que você vai dar dentro do seu cloud, já clica nesse vídeo aqui, ó, que eu tô deixando, e eu te espero lá. Valeu!